Aí, muito bem. Pessoal, boa noite mais uma vez. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa disciplina Tecnologias na Educação. E hoje nós estamos na aula 7. Aí você pode perguntar, professor, aula 7? Nós estamos na aula 7. Eu quero explicar para vocês por quê. Exatamente por causa da atividade do sábado letivo. E aí eu quero mostrar para vocês, tá bom? No encontro de hoje, nós conversaremos a respeito da relação entre a infância, tá? As crianças e as mídias, né? Em especial com atenção aí voltada para o estudo da televisão, né? Como mídia popular e como mídia que tem um acesso maior nos lares brasileiros. Então, a nossa aula de hoje, basicamente, é para tratar desse assunto, né? É o nosso conteúdo da aula de hoje, mas eu vou aproveitar também e explicar um pouco do sábado letivo, né? Que tem uma outra aula embutida e que foi liberada juntamente, tá? Com essa aula de hoje. E eu vou aproveitar também, gente, para mostrar um pouquinho aqui o plano de ensino para vocês, para que vocês percebam que o semestre já está caminhando, né? Estamos quase chegando no meio, e aí eu quero mostrar algumas datas importantes, principalmente para que vocês se situem com relação à nossa prova da avaliação A1, tá bom? A Jéssica colocou aqui, na minha casa estamos enfrentando o problema da Covid, minha mãe está na UTI, entubada por causa da Covid. Nossa, Jéssica, nossas orações, tá? Vamos aí formar uma corrente positiva com os colegas e que sua mãe possa ter pronta recuperação, tá bom? A Lília colocou aqui, né, os desejos de melhoras para ela. E aí ela falou que não está conseguindo acompanhar direito, né, por causa dessas questões. Pois eu falei no início, Jéssica, as nossas atividades, elas ficaram disponíveis até o dia 26, exatamente por causa de alguns problemas que alguns colegas tiveram, né, na renovação da matrícula ou na mudança de grade. E eu sei também que existem alguns problemas que fogem ao nosso controle. Afinal de contas, o ensino remoto, né, por mais que exista essa facilidade com as tecnologias para que nós possamos conversar, nós sabemos também que existem aqueles elementos, aquelas variáveis que nós não controlamos, né? Então, a doença, né, por Covid ou por outra razão, a questão também de algumas vezes a conexão falhar, né? Então, a internet cair, a luz elétrica naquela região ir embora naquele momento, né? E às vezes realmente nós passamos por isso, tá bom? Então, essa data nova, essa data especial do dia 26 de setembro, né? Então, na outra semana, no sábado da outra semana, é para que vocês então concluam as suas atividades no tempo. E isso também vai acontecer nas outras disciplinas de vocês, tá bom? Então, eu convoco aqui toda a turma, todos os colegas, para essa corrente de oração, essa positividade em favor da mãe da nossa colega que está internada, né, com Covid-19. Essa é uma realidade que, infelizmente, muitos de nós já passaram, né, com familiares, com conhecidos, com amigos, mas eu tenho certeza que ela sairá dessa, ela se recuperará, e que ela possa, então, aí estar passando por esse processo, né, Deus vai abençoar e que vai dar tudo certo, viu? Vamos ficar aí nessa torcida e nessa oração, nesse pensamento positivo. Muito bem. Pessoal, eu gostaria aqui de mostrar a tela para vocês, vou compartilhar minha tela para explicar a questão do sábado letivo, tá bom? Muito bem, gente. Então, minha tela está compartilhada aí, tá? Entramos aqui na plataforma, no Moodle, e aí eu quero mostrar para vocês o seguinte, gente. Essa semana eu liberei a aula 6, atividade complementar, que é um sábado letivo, e a aula 7, que é o encontro de hoje, tá? Lembrando que o nosso último encontro, né, da nossa aula remota, aconteceu normalmente na quarta-feira da semana passada, que foi a aula 5.
Então, o que eu quero que vocês entendam, por causa dos muitos feriados desse semestre, nós fomos obrigados a ter alguns sábados letivos. E quando eu falo sábados letivos, é porque nós precisamos caminhar de acordo com o calendário acadêmico da instituição. Então, nós temos alguns sábados destinados à reposição das aulas, para que nós tenhamos, ao final, 20 encontros completos. Então, como a nossa disciplina é um componente curricular de 60 horas aula, nós precisamos de 20 encontros, né? E aí vem ou entra os sábados letivos, tá bom? Eu não liberei o sábado letivo agora, no dia 12, né? E liberei essa semana, mas não tem problema algum, porque a data ela fica esticada para que vocês consigam fazer, tá bom? Então, por exemplo, essa semana vocês podem se dedicar, por exemplo, em fazer a atividade da aula 5, né, tranquilamente, que é baseada em uma matéria, e eu quero mostrar para vocês, ou no final da semana, ou no início da semana que vem, vocês podem fazer a aula 6. Então, assim, não tem problema a ordem, ou então fazer as duas de uma vez, não tem problema algum. Então, eu precisei liberar essa aula, né, porque nós precisamos, então, fazer com que tenhamos 20 encontros no semestre. Então, daí a atividade complementar. E outra coisa que vocês precisam saber, como a nossa disciplina ela passou a ter a aula remota na quarta-feira, então a turma do 7º semestre, que estava na quinta-feira, veio todo mundo para a quarta, então houve também uma mudança no plano de ensino do pessoal do 7º semestre. Então, qual é o plano de ensino, professor, que está em voga, que está funcionando? É o plano de ensino do 6º semestre, né, cujo dia é a quarta-feira. E aí eu quero mostrar para vocês aqui, ó, nós vamos acessar a apresentação da disciplina, porque eu quero mostrar exatamente o plano de ensino do 6º semestre, que é o plano de ensino de todos nós. Então, agora não existe 6º ou 7º, pelo menos aqui na nossa disciplina, pelo menos para resolver as questões práticas, né? Então, existe aqui o nosso calendário acadêmico, esse calendário acadêmico que era apenas para o 6º semestre, ele ficará sendo, então, para todos nós, tanto para o 6º quanto para o 7º. Vou aumentar aqui a fonte, tá? Para que vocês tenham melhor visualização. Então, olha só, gente, como fica valendo esse calendário, percebam aqui, ó, o 6º encontro, ele se refere ao dia 12/9, que é o primeiro sábado letivo. Além desse, gente, nós teremos outros sábados letivos para completar as 20 aulas e os 20 encontros, tá? Então, com a inserção da aula 6, com a inserção do sábado letivo e com a inserção da aula de hoje, nós chegamos aqui ao nosso 7º encontro, ou a nossa 7ª semana de aula e de atividades, tá? E aí, o que eu gostaria de mostrar para vocês, de salientar? Como o nosso semestre ele é formado por 20 encontros, né, nós costumamos aplicar a prova 1, né, sempre na metade do semestre. Então, como nós hoje completamos aí o 7º encontro, né, quando será aplicada a nossa prova? Então, além desse, nós teremos o 8º encontro, a aula 8, que acontecerá no dia 23 de setembro, que é na semana que vem, tá? Onde nós conversaremos sobre juventude e cyberespaço, e esse conteúdo ele será o último conteúdo da unidade, para que nós possamos fazer a prova, tá? Depois do encontro 8, nós teremos aqui no dia 30 de setembro, na outra semana, né, uma aula de revisão sobre todos os conteúdos que nós estudamos até aqui. Porque no dia 7 de outubro, né, que se refere aí ao nosso 10º encontro, nós teremos a aplicação da prova. Eu vou pedir licença aqui para aceitar um colega que está solicitando a entrada na sala. Muito bem. Voltando aqui para o nosso plano de ensino. Então, o que eu quero que vocês percebam? Como nós estamos no 7º encontro, nós teremos o 8º, para falar sobre juventude e cyberespaço, tá? Nós teremos o 9º encontro, aula 9, no dia 30, que será uma aula de revisão.
e nós teremos, então, no dia 7/10, a nossa prova. Então, a contar da aula de hoje, nós temos aí 2 semanas, né, praticamente, até a nossa prova. Daí a importância de que vocês coloquem aí as atividades em dia, né? Que leiam os textos, que percorram as trilhas das aulas, façam as atividades, façam os exercícios, para que vocês então possam não só colocar as atividades em dia, mas, sobretudo, colocar os assuntos em dia, né? Que vocês possam colocar os conteúdos em dia e a compreensão deles, para que quando nós chegarmos, né, lá na aula de revisão, os conteúdos eles já estejam bem trabalhados, bem discutidos, e aí então nós teremos um encontro só para relembrar aquilo que foi estudado. E aí com um formato de aula diferente, mais de tira-dúvidas, mais de conversa, né, mais de resolução de alguns exercícios, algumas questões que vão se parecer com as questões da nossa prova, né? Para você que já tem essa afinidade de trabalho comigo, sabe que eu gosto muito de resolver algumas questões de caráter objetivo, exatamente para habituar o aluno ao estilo de questão que eu gosto de aplicar na prova, tá? Então, eu acredito que está claro para vocês aí a nossa trilha até aqui, né? O nosso caminho até aqui. Nós tivemos o primeiro encontro, onde nós falamos sobre a ementa do curso, né? Onde eu apresentei para vocês a proposta pedagógica da disciplina, onde eu fiz a acolhida. Eu me lembro que na oportunidade, essa primeira aula teve poucos alunos, né? Mas que bom que o Google Meet ele nos dá o recurso de gravar a aula. Então, todas essas aulas estão gravadas, estão bonitinhas, estão comportadas na plataforma. E também, para você que tem interesse, eu tenho um canal no YouTube. Então, é só procurar lá o meu canal, José Reinaldo Oliveira. E nesse canal, além das nossas aulas da nossa disciplina, existem outras aulas e outros conteúdos e outros assuntos relacionados à pedagogia também, que eu salvo lá. Então, se você puder e quiser, dá uma acessada lá no YouTube, se inscreva no meu canal, tá bom? Então, a primeira aula foi uma aula de apresentação. A segunda aula, nós falamos sobre a história da evolução das tecnologias da informação e comunicação. O terceiro encontro, nós falamos sobre a sociedade em rede, uma teoria do Manuel Castells. No quarto encontro, falamos sobre o ciberespaço, sobre a ideia de virtualização e educação em Pierre Levy. No quinto encontro, que foi na semana passada, nós conversamos sobre as tecnologias na formação e na prática do professor. E aí eu me lembro que nós fizemos um recorte especial para entender o contexto do curso de pedagogia, né? Tanto a nível de formação do profissional, quanto a nível de atuação desse profissional e o que o mercado, né, e o que a sociedade ela espera desse profissional e o que deve acontecer, principalmente com a adoção das novas tecnologias no período da pandemia. E aí eu gostaria de explicar para vocês a aula 12. Então, a aula 6, né, do dia 12/9. Mais uma vez, licença para adicionar a colega que está entrando. Então, gente, olha só, o sábado letivo, eu resolvi, e eu quero mostrar para vocês a aula aqui, colocar um tema que fosse um tema um pouco mais prático, né? E aí, o que eu pensei? E eu gostaria de explicar a aula para vocês. Como é um sábado letivo, uma atividade complementar, é um tema que sempre se relaciona àquilo que nós já estamos discutindo, só que com caráter mais prático. Então, percebam vocês que nós estamos conversando desde o início aqui do semestre sobre as teorias da área das tecnologias na educação, né? As teorias do ciberespaço, as teorias da cibercultura, né? Da sociedade digital. E aí a aula 6, ela então dá uma pausa no estudo das teorias para que nós analisemos alguns exemplos, né? Algumas experiências de caráter prático na sociedade. E aí, qual é a experiência que eu selecionei para que vocês fizessem a relação das teorias com a prática? A experiência, gente, da educação no período da pandemia. Então, quando a pandemia foi decretada, lá no dia 12 de março desse ano, né,
houve aí uma espécie de paralisação de todos os serviços, incluindo o serviço de educação, e à época, né, durante assim 1 ou 2 semanas, foi muito discutido o que deveria ser feito com essas aulas que estavam suspensas. Então, as instituições privadas, né, elas começaram esse movimento das aulas remotas, tanto as escolas quanto as faculdades. A rede pública ela demorou um pouco para dar essa resposta, mas desde março, todos nós, tanto professores quanto estudantes, estamos aí vivenciando os efeitos, as implicações da pandemia na nossa formação educativa, né? Então, nós nunca vivemos um período como esse. Esse período ele é inédito, muito inédito. E um período inédito assim, ele exige, então, práticas ou experiências que até então nunca tinham sido colocadas assim, em evidência, né? Então, pela primeira vez, nós estamos com o ensino remoto, o ensino mediado pelo computador, o ensino mediado pela internet, mediado pelos aparelhos móveis, o ensino mediado pelos ambientes virtuais de aprendizagem. No primeiro semestre, no nosso caso aqui, usamos o Moodle, né? Só que usamos o Moodle num outro formato, e aí então nós tentamos aperfeiçoar essa experiência educativa no Moodle, criando a trilha de aprendizagem, que condiciona o olhar do aluno, condiciona a atenção do aluno para que ele percorra as etapas, para que ele conclua as atividades e conclua as etapas da trilha, até chegar nas atividades, né, de sistematização, e então ele fecha. Essa é uma experiência nova desse segundo semestre. Então percebam, todos nós, tanto vocês, quanto os filhos de vocês, né, e nós, professores, estamos passando por esse processo desde março. E aí, o que eu gostaria, então, de salientar para vocês com relação a essa aula 6, né, a essa atividade complementar. Primeiro, eu peço, gente, que vocês leiam aqui as orientações iniciais, sempre fica no cabeçalho da disciplina, e logo abaixo nós temos um texto base, só que esse texto base ele não é um artigo científico, tá? Ele não é um capítulo de livro, ele é uma matéria, tá? E aí eu peço que vocês acessem e vocês serão levados, então, para a página de um site, que é o site de notícias do UOL, tá? E logo aqui na página nós temos, então, uma matéria muito interessante, Educação na Pandemia, deve priorizar reflexão e cidadania, dizem aí os experts, né? Os especialistas. Então, eu peço que vocês leiam essa matéria. É uma matéria muito bacana, assim, com a linguagem muito compreensível, uma linguagem de manchete mesmo, de notícia, né? E aí, nessa manchete, é colocado aqui alguns dados interessantes sobre o número de crianças no mundo que ficaram sem acesso às aulas, né? O número de crianças também no Brasil que ficaram sem acesso às aulas por causa dessa deficiência da internet e da infraestrutura para você acessar os sites. Então, assim, é uma matéria muito interessante porque traz alguns dados, assim, bem reais, né? E traz também alguns relatos, algumas opiniões, algumas histórias de pessoas, de professores, de estudantes que passaram por esse processo todo. E aí, ao final da matéria, né, o que nós temos aqui por parte dos educadores? Um apelo de que as aulas no período da educação remota sejam aulas, então, que foquem essa questão da formação da cidadania, né, que seja uma formação que leve a uma reflexão. Então, por mais que nós estejamos vivendo uma situação inédita, esse momento ele exige também algumas reflexões. E aí, eu gostaria aqui só de citar para vocês um exemplo, né? Esses dias eu estava assistindo um programa chamado CNN Tonight, e aí um dos apresentadores, que é o educador Leandro Carnal, ele dizia, né, que algumas pessoas estão colocando que o ano de 2020 é um ano perdido para os estudantes, etc. E ele diz o seguinte, ele faz uma análise muito interessante, uma análise muito pé no chão, eu achei muito bacana e muito pertinente. Ele diz o seguinte, olha, a nível cognitivo,
a nível do estudo dos conteúdos, sim, efetivamente nós tivemos uma perda. E essa perda foi muito acentuada por causa das dificuldades de acesso de muitas crianças, de muitos adolescentes, de muitos jovens, de muitos adultos. Então, já era grave o fato de você suspender as aulas presenciais. Se tornou mais grave ainda porque boa parte da população, uma porcentagem significativa dos nossos jovens, não conseguiram acessar por falta de infraestrutura tecnológica, por falta de internet, por falta de condições. E esse é um dado alarmante. Então, fica evidente que houve uma perda cognitiva, que houve uma perda de conteúdos, que houve uma perda de formação intelectual. Mas aí o Leandro Carnal diz uma coisa muito interessante. Ele diz que apesar, a despeito dessas dificuldades, dessas perdas, nós não podemos dizer que 2020 foi um ano completamente perdido. Por qual razão? Porque é um ano inédito, de experiências inéditas, experiências assim, experiências limite, tá? Experiências terríveis, porque nós sabemos que essa é uma doença que atingiu muitas famílias, né? Deixou debilitadas muitas pessoas, levou muitas vidas. Então, nesse contexto, assim, um contexto de exceção grave, né? Ainda assim, diante de todas essas dificuldades, nós, enquanto seres humanos, aprendemos, estamos a aprender. Então, nós encontramos maneiras de viver, maneiras de adaptar as nossas vidas, o nosso trabalho, o nosso estudo, as relações com os nossos familiares. Estamos reinventando todos esses níveis de vida, né? E a educação também entra nisso. Então, nós não podemos dizer que o ano foi perdido, porque nós estamos a aprender. E eu tenho certeza que nos anos vindouros, né? E essa é uma análise que eu faço, é que essas gerações que ficaram impedidas de se encontrar ao longo de 2020, que ficaram impedidas de se relacionar, de interagir fisicamente, impedidas dessa relação direta com o professor, elas levarão uma lição muito importante para a vida delas, tá? Então, as nossas crianças não esquecerão 2020, todas se lembrarão, né? Por mais que a lembrança ela possa ser aquela lembrança distante, né? Olha, quando eu era criança, eu me lembro, né? Que os meus pais usavam máscara quando saíam de casa. Ou então eu tive, o meu pai, a minha mãe, contraiu o vírus e ficou muito debilitado. Enfim, essas lembranças, elas acompanharão essas gerações. E elas, com certeza, contribuirão para a formação de uma consciência diferente. Daí, pensar a respeito sobre o processo de ensino nesse período. Então, esse é um artigo que nos faz pensar um pouco sobre isso, tá? Então, pensar, por exemplo, na questão de você ter o resgate dos conteúdos, né, por meio das novas tecnologias. É claro que nós não vamos equiparar, né, a aula presencial. As perdas elas foram muito agudas, né, muito sérias. Todavia, é um ano de reflexão. É um ano para nós pensarmos a cidadania, né? O fato de você ter que sair de máscara, por exemplo, né? Ah, mas eu não estou doente, eu não estou com vírus, por que eu devo usar máscara? Você deve usar máscara em respeito ao outro, né? Então, não é só uma questão de cuidado de si mesmo, é uma questão de cuidado, de respeito ao outro que está diante de você. Então, nós nos deparamos com desafios da cidadania também muito diferentes. Então, essa questão de você se preocupar consigo, se preocupar com o outro, né? A questão dos direitos individuais de ir e vir, eles foram colocados em xeque, uma vez que a necessidade maior é a necessidade do bem-estar coletivo. Então, nós deixamos em segundo plano, por exemplo, alguns direitos que dizem respeito à nossa individualidade, em prol da coletividade. Então, esse é um período que nos faz pensar, né? Um período de fake news, um período de notícias falsas, né? Um período onde a rede e as mídias, elas serviram para nos ensinar muitas coisas, os programas de TV, os noticiários, né? Os jornais, para nos esclarecer, né, a respeito do coronavírus, mas também nós testemunhamos uma escalada, né, na produção de notícias falsas, de notícias intolerantes, de notícias
baseadas no ódio, na perseguição, né? No ataque à imagem e à dignidade das pessoas. Então, querendo ou não, gente, esse é um tempo de se pensar a cidadania num outro plano. Nós estamos diante de uma pandemia, mas também nós estamos diante de um desafio civilizatório. Que tipo de sociedade nós queremos ser? Isso é uma pergunta interessante. Eu tenho um colega, né, um colega professor da escola onde eu trabalho, que é da rede pública de ensino aqui do DF. Ele diz uma coisa muito interessante e eu sempre pego isso para mim. Ele diz o seguinte: bem, estamos no meio da pandemia, estamos passando por isso. A pandemia reconfigurou o nosso trabalho. Né? Ok, isso é fato. Todos estamos aqui tentando dar as nossas aulas via plataforma, né? Atender o aluno da melhor maneira que nós conseguimos. Né? Só que uma pergunta que precisa ficar também em evidência é a seguinte: que tipo de profissional eu serei ao sair da pandemia? Que tipo de gente, que tipo de pessoa, né? Que tipo de cidadão eu serei ao final da pandemia? Então, essa indagação que o meu colega sempre levanta, assim, nas nossas reuniões da escola, eu sempre reflito sobre isso, né? Então, esse é um tempo de grandes desafios sanitários, desafios na área da saúde, desafios na área da economia, mas também desafios na área da educação e da cidadania. E a educação, gente, ela, por mais que ela, nesse momento, tenha um formato remoto, ela tem um grande poder de nos fazer refletir acerca desse panorama e dessa conjuntura. Então, nós precisamos pensar a respeito dessa cidadania emergente, né? Dessa cidadania que está diante de nós, de uma cidadania que, segundo o Manuel Castells, ela é plenamente vivenciada quando o sujeito está conectado na rede. E quando ele não está conectado na rede, ele continua a ser cidadão? Né? Essa é uma pergunta interessante, mas que nós precisamos fazer. Então, a pandemia mudou as relações entre as pessoas, mudou a configuração do funcionamento da sociedade, e nós precisamos também pensar a respeito disso. Né? Cidadania tem a ver com o quê? Tem a ver com o cuidado que eu devo ter com os meus familiares? Com certeza. Mas tem a ver também com cuidado com o outro, respeito com o outro, a não divulgação de notícias falsas, a não divulgação de notícias que sejam anticientíficas, né? Cidadania tem a ver em não defender, por exemplo, o uso de medicamentos que a própria Organização Mundial de Saúde diz que não é para usar. Vocês entendem? Então, nós, todos os dias, lidamos com essas questões. E agora, mais recentemente, qual é a questão que está na pauta, né? As queimadas em grande escala lá do Pantanal, da Amazônia, né? Então, assim, nós vivemos um tempo, esse período, historicamente, era sempre um período mais seco, né? Então, as queimadas, elas existem. Então, para nós aqui no Centro-Oeste, é muito comum vermos, né, nesse período do ano, muitas fumaças, o sol meio laranjado, né, meio acinzentado também, por causa da fumaça das queimadas. Agora, é claro que também nós vivemos uma escalada do desmatamento, das queimadas, da falta de respeito às nossas florestas, aos nossos biomas, às nossas populações originais, né? Então, vivemos uma escalada do desrespeito, da perseguição sobre os povos indígenas, sobre os povos ribeirinhos, sobre as pessoas que vivem de forma humilde no campo, né? Nos lugares afastados dos centros urbanos. E essa é uma escalada, gente, que tem a ver com alguns encorajamentos que nós precisamos combater. Vocês entendem? Então, esse combate, a notícia falsa, as posturas incivilizadas, é um combate que diz respeito a uma reflexão sobre essa nossa cidadania ou uma nova cidadania. Tá bom? Então, voltando aqui para a nossa página, o que eu peço que vocês façam nessa aula 6, nesse encontro de sábado letivo, que é uma atividade complementar. Eu quero que vocês leiam essa matéria, que é uma matéria muito bacana, né? E que vocês percorram as nossas trilhas, descubram aqui qual é os nossos objetivos, né? Então, como eu estou como aluno, vamos lá. Abre a atividade.
clica aqui em concluído, completa atividade, né? Fecho, atualizo a minha página. Muito bem. E aí, a próxima etapa da minha atividade, ela foi liberada, que são os meus objetivos. Olha só, objetivos liberados. Pessoal, mais uma vez, um colega está entrando agora. Deixa eu aceitar aqui, com licença. Muito bem. Então, os objetivos dessa aula especificamente, gente, são dois, né? Primeiro, que vocês consigam problematizar o ensino remoto nesse contexto de pandemia, né? Então, o que essa modalidade de ensino, ela pode trazer de reflexão? Então, a gente precisa problematizar a educação nesse período de pandemia. Então, essa educação que nós estamos experienciando é uma educação adequada? Atendeu a todos, né? Quais são os limites aí da educação remota? E, em segundo lugar, também, pensar o papel dessas novas tecnologias, né, da informação e comunicação, na mediação educacional, em especial nessa formação que os autores colocam, né, que os entrevistados colocam na matéria, que é uma formação para a cidadania. Então, são dois objetivos específicos, né, para essa aula. Eu peço que vocês percorram os recursos metodológicos, os recursos didáticos. Existe um fórum de discussão que eu peço para que vocês respondam para mim uma perguntinha bem básica, né? É uma pergunta que ela acaba sendo assim, são duas perguntas que acabam sendo de caráter pessoal, uma vez que você lê a matéria, né? E também uma vez que você, enquanto sujeito reflexivo, está vivenciando. Então, desde março, você tem as suas impressões sobre a pandemia. Desde março, você faz as suas análises, né? Você tem estudado. Então, com certeza, você, enquanto estudante de pedagogia, tem um posicionamento sobre a educação remota nesse período. E aí, o que eu peço para vocês nessa atividade 1, nesse fórum? Né? Primeiro, que você responda qual avaliação podemos fazer da educação remota ao longo de 2020? E aí, o que você acha? A educação remota nos salvou? A educação remota nos possibilitou, né, a formação e que o prejuízo não fosse tão grande assim? Essa educação remota, ela tem ainda o que melhorar? Quais são as suas fragilidades, né? E eu peço também que vocês respondam qual o papel das novas tecnologias nesse contexto, né? Professor, quais tecnologias? Gente, o computador, o notebook, o tablet, o celular, a internet, a televisão, tá? O rádio. Então, essas tecnologias, elas estão ajudando para que o ensino remoto ele aconteça a contento e com qualidade. Então, eu peço que vocês coloquem essa avaliação de cada um no fórum, tá? Atividade 2 também é um fórum de análise de um vídeo. E esse é um vídeo, gente, da Jovem Pan, né? Onde existe ali uma discussão a respeito das relações de desigualdade na educação que a pandemia inaugurou. Então, eu peço que vocês assistam ao vídeo. Não é um vídeo longo, tá? É um vídeo de 10 minutinhos. Eu peço que vocês assistam, façam essa avaliação do vídeo, façam essa avaliação do conteúdo do vídeo, que tem a ver com este conteúdo específico, né, da educação na pandemia, e eu peço que vocês respondam para mim no fórum uma perguntinha, tá? Por que a desigualdade ficou mais acentuada com a pandemia? A desigualdade em que sentido? A desigualdade, gente, socioeconômica, a desigualdade educacional, né? Porque alguns tiveram mais oportunidades e outros nem tanto. Porque algumas pessoas, né, ou parte da nossa população ficou a salvo nos seus lares confortáveis e outra parcela não, né? Ficou lá confinado com 5, 7, 8, 10 pessoas da mesma família num cenário onde eu tenho apenas um cômodo, né? Porque nós falávamos como se fosse normal de lavar as mãos com água e sabão, usar álcool em gel, sendo que uma parcela da população também não tinha
nem acesso à água encanada, né? Porque nós falávamos de educação remota por meio da internet, sendo que existe também uma parcela dos chamados invisíveis, que não tem acesso à internet, que não tem infraestrutura tecnológica para ter acesso à educação. Então, olha só, uma parcela significativa da população brasileira ficou de fora do jogo, ficou de fora da equação. E aí, o que a pandemia fez? A pandemia criou a desigualdade? Não. A pandemia deixou em evidência a desigualdade nas diversas dimensões da vida social brasileira. Então, esse videozinho, ele fala um pouco sobre isso, quero que vocês assistam e respondam para mim. Por que a desigualdade ficou mais acentuada com a pandemia? Para você, na sua visão. Vocês percebem que as duas atividades são questões abertas, onde vocês colocarão as suas opiniões, o seu parecer. Dê uma lidinha na matéria, assista a esse vídeo de 10 minutinhos, né? Relembre as sensações que você teve ao longo desses meses de pandemia, aos noticiários, tá? As matérias que você leu, os programas que você assistiu, tá? Então, você, enquanto cidadão, né, tem as suas impressões sobre a pandemia, e com essas impressões é o suficiente para que vocês respondam às atividades da aula 6 do nosso encontro do sábado letivo, tá? E aí, então, depois desse sábado letivo, lembrando, gente, que a atividade do sábado letivo e todas as outras atividades até a aula 7, até a aula de hoje, elas ficarão disponíveis até o dia 26 de setembro. Então, vocês ainda têm essa semana e tem a próxima semana para adiantar as atividades de vocês ou para pagar as atividades, né, que ainda vocês devem, né, por um motivo ou por outro, seja por reajuste de grade, né, seja por matrícula nesse momento, né. Então você tem essa oportunidade, essas 2 semanas, uma semana e meia basicamente, né. Então tem tempo para você colocar a sua vida acadêmica em dia, tá? E aí nós chegamos aqui então no nosso encontro de hoje, a criança e a mídia, encontros e desencontros. E aí gente, esse conteúdo de hoje, ele é o penúltimo conteúdo antes da nossa prova, tá? Então, hoje, conteúdo, a criança e a mídia, essa relação, né, entre esses dois elementos. Semana que vem, nós estudaremos a relação entre a juventude e o ciberespaço, né? Então, se vocês analisarem a nossa caminhada acadêmica até aqui, um tema está conectado com o outro. Então, nós partimos de temas mais amplos, né? Como a sociedade em rede, como a evolução histórica das tecnologias, e desde o encontro passado nós estamos falando sobre questões um pouco mais específicas. Formação de professores, por meio das novas tecnologias, o papel do pedagogo. Na aula de hoje, o lugar que a criança ocupa nesse contexto de novas mídias. Semana que vem, juventude e cyberespaço. O que é cyberespaço, né? Quem é a juventude brasileira? Como eu posso dizer que uma pessoa é jovem, né? De acordo aí com a Organização Mundial da Saúde, de acordo com a ONU, de acordo com a legislação brasileira? Quem é o nosso jovem? Né? Quem é o jovem brasileiro? Como é que ele interage com seus pares e como ele vive a sua vida no cyberespaço? Nós vamos estudar isso no encontro que vem. E na outra semana, na semana do dia 30, né, de setembro, nós teremos uma aula de revisão e aí para outra semana, então, fazer a nossa prova. Percebam que nós já estamos chegando no meio do nosso semestre. Então, essa é a nossa aula 7, ou a semana 7, né? A 7ª semana de trabalhos. Restando para nós aí, então, mais 2 encontros até a prova, que acontecerá no 10º encontro. Tudo bem? Tudo certo? Descendo aqui, gente, olha só. Esse aqui é o cartazinho que eu sempre mando para vocês, né? É um cartaz de chamada do encontro, falando o horário, falando a temática. Eu entendo que é muito importante para esclarecer a temática daquela semana, para introduzir a temática da semana e também para estreitar a nossa comunicação. Então, a minha ideia é que, semanalmente, esse cartazinho ele seja enviado, falando o tema, falando o número da aula, tá?
até mesmo para que vocês possam organizar e se situar com relação a isso. Então, olha só, gente, entrando aqui no teminha de hoje, tá? Eu trouxe aqui um artigo da Vânia Lúcia Carneiro, é um artigo de 9 páginas, um artigo bem tranquilo, e ela coloca nesse artigo, gente, um título bem interessante, Participação da Criança na Mídia, Direitos e Desrespeitos. E aí a Vânia, ela tem um enfoque aqui muito especial, tá? A Vânia, ela fala de todas as mídias? Não. Qual é o foco da Vânia? É analisar, gente, a relação entre a criança e os programas de auditório. Então, por exemplo, nós agora que estamos aí adentrando nesse novo mundo, né, aí tomando aqui as palavras do Aldous Huxley, nesse admirável mundo novo, né, onde você não precisa esperar o horário de determinados programas, né? Então, basta se você tem uma TV por assinatura, se você assina algum canal de streaming, né, como a Netflix, como a Amazon Prime, como a Disney+, né, a Disney Plus, se você tem algum canal de assinatura, se você gosta de assistir programas no YouTube, né, então tem YouTubers que criam conteúdos específicos, né, então, inclusive, lá no YouTube mesmo, são alguns canais que eu gosto muito, tem canais onde eu assisto programas sobre política, sobre história, sobre educação, né? E aí eu não preciso esperar um horário para entrar no programa, né? Eu não preciso esperar um horário para ligar a TV para assistir, porque nós vivemos num tempo, né? E aí eu resgato aqui as palavras do Pierre Levy, onde o espaço, o tempo e as velocidades são muito diferentes. Então você não precisa esperar até aquele horário clássico, né? Aquele horário inglês para você ligar a TV, exceto se você é um grande fã da TV aberta, né? Se gosta muito de uma novela, né? Se gosta muito de seguir a grade de programação da TV aberta, o fato é que nós vivemos num tempo muito fluido com relação a esses horários. Então você faz os seus horários, né? Até mesmo os podcasts, que nós estudaremos ainda nas aulas, né? Que é uma espécie de criação de conteúdos por meio do áudio. Então você não precisa esperar programa de rádio do horário tal. Basta que você acesse, né, um podcast naquele site específico e você ouve o seu podcast, você ouve a respeito do assunto que você gosta em qualquer lugar, no seu carro, em trabalhar, na sua casa, no seu trabalho, né? Andando na rua, dando uma corridinha no parque. Então, nós vivemos num tempo muito flexível com relação a horários, com relação à programação. Só que a Vânia, gente, ela faz uma análise aqui de um fenômeno que até pouco tempo era muito comum, né? Hoje não mais, porque existe aí um cuidado muito forte, muito grande, né, do Ministério Público, dos órgãos de proteção à criança, né? Mas até um pouco tempo nós vivemos num fenômeno que diz respeito ao protagonismo de crianças apresentando programas de TV, né? Então vocês aí, por mais jovens que sejam, vocês se lembram, né, de muitas crianças que apresentavam programas de TV, programas de auditório, aqueles programas onde nós assistíamos desenhos animados, né? E aí eu posso até fazer, gente, um resgate, ó, uma retrospectiva lá para o final da década de 80 e durante toda a década de 1990. Então, quem não se lembra aí dos programas do Serginho Malandro, né? Você se lembra do Serginho Malandro? Então tem gente que não se lembra, né? Os mais jovens não se lembram, mas o Serginho Malandro era um dos grandes apresentadores de programas de auditório para crianças. Serginho Malandro, Xuxa, Mara Maravilha, Angélica, Eliana, né? Essa turma clássica. E aí depois eles foram substituídos por crianças, né? Então as crianças passaram a apresentar muitos desses programas animados, de programas de auditório, programas com games, com jogos, né? E aí nós temos um exemplo bem clássico dessa relação entre as crianças e os programas de auditório. Quem é esse exemplo clássico? Todos nós sabemos. É a Maísa, né?
Então, a Maísa, quando criança, trabalhando ali proficuamente ali, junto do Silvio Santos, né? Também trabalhou no Bom Dia e Companhia, né? Então, fazia participações do programa do Silvio Santos. Hoje a Maísa é uma adolescente, né? Mas a infância da Maísa foi muito assim de exposição nesses programas de auditório. E aí o que a Vânia faz nesse artigo, gente? Ela analisa a relação da criança com as mídias, especificamente com os programas de TV, e ela também traz uma análise, gente, sobre a Maísa, sobre a situação da Maísa. Vocês lembram que num determinado momento da carreira da Maísa, lá nessas apresentações de programas, né, nessas participações que ela fazia com o Silvio Santos, vocês se lembram que teve uma brincadeira do Silvio Santos que ela ficou com muito medo e chorou? Isso não foi só uma vez, isso aconteceu outras vezes. Então ela chorou bastante, né? A Cleonice está lembrando aqui da Porta dos Desesperados, né? Era um dos quadros do programa de Serginho Malandro. É isso mesmo. E aí a Maísa, gente, ela teve uma vez que ela chorou, sabe, em rede nacional. Ela, assim, sempre foi muito espertinha, né? Sempre foi muito esperta, sempre foi muito comunicativa, né? Espontânea, sempre falava e todo mundo ria porque era uma criança precoce, uma criança muito esperta, né? Mas, mesmo sendo uma criança precoce, mesmo sendo uma criança muito esperta, ainda assim era uma criança. E aí, nessas brincadeiras que sempre aconteciam, né, de tentar trollá-la, né, e aí ela chorou muito, assim, ficou com muito medo de uma brincadeira, chorou demais. E esse episódio abriu precedente para se discutir qual é o papel da criança na TV, qual é o papel da criança nos programas de auditório. Então, existem, gente, resoluções da ONU, inclusive, que dizem respeito ao direito que a criança tem de interagir com as mídias. É direito da criança. Tudo bem? É direito da criança ter acesso à TV, ao rádio, à internet. Tá? É direito dela. E é direito dela também colocar-se, falar a respeito, né? Como um sujeito de criação, como um sujeito de opinião. Isso é muito importante. Todavia, existe o outro lado da moeda, que esse episódio da Maísa trouxe para a discussão. Né? Qual é o limite? Qual é o limite? E aí, depois disso, muita coisa aconteceu. As crianças foram retiradas destes programas de TV, não sei se vocês se lembram, né? As crianças foram retiradas de muitos programas, porque se entendia que se caracterizava como trabalho infantil, né? Muitas dessas crianças tinham dificuldades, inclusive, de fazer o acompanhamento dos seus estudos, né? Ficavam expostas. Então, assim, o episódio da Maísa foi um episódio de absoluta exposição da figura da criança. E aí, o que o Estatuto da Criança e do Adolescente diz? Né? E ele é muito categórico, que nenhuma criança deve ser submetida à situação vexatória de exposição. E a Maísa foi submetida a essa situação. Vocês entendem a relação conflituosa entre a criança e a mídia, ao mesmo tempo que é direito dela acessar, participar, colocar a sua impressão a respeito, deve haver também um cuidado para que essas tecnologias ou essas mídias ou o uso comercial delas, né, não exponha a essas crianças a uma situação vexatória, a uma situação de ignomínia, né, e uma situação também de exploração. Qual é o limite? E essa linha é muito tênue, né? Então, por isso eu peço que vocês deem uma olhada nesse artigozinho de 9 páginas aqui da Vânia, um artigo muito interessante. E ela levanta essa discussão. Olha só o resuminho que ela coloca aqui para a gente. Olha só. Considerando a importância da mídia na socialização da criança, ela considera a importância, claro, né? Ninguém quer que a criança cresça proibida de acessar a internet, de jogar o seu videogame, de estudar, inclusive, pelas redes, de criar os seus conteúdos, né? Ninguém quer isso, porque se entende que as mídias, todas elas, inclusive a TV, são canais de socialização dessa criança, tá? E o seu direito de participação na mídia, esse também é um outro ponto importante.
Este trabalho apresenta um estudo sobre a participação de uma criança em um programa de TV. Constatou-se que o recurso principal de entretenimento usado no programa invocava, de forma aparentemente ingênua, brincadeiras infantis com bonecos de molas ou cordas. Por meio de tais recursos, transformava-se em situação cômica, engraçada, né? Qualquer situação real, ainda que dolorosa e contrária aos direitos da criança, atendendo prioritariamente aos interesses mercantilistas da emissora, medidos pelos índices de audiência. Tais mecanismos dificultavam a percepção das violações dos direitos da criança, encobertadas pelo riso. Conclui-se que o respeito ao direito à participação da criança na mídia pressupõe que sejam preservados seus direitos à proteção contra toda forma de exploração. Então, olha só, esse aqui é o resuminho do trabalho da Vânia, mas o que ela deixa em evidência, gente? Muitas vezes, a exploração da imagem da criança ou a sua exposição demasiada, né, e a sua consequente humilhação ficavam disfarçadas com aquela aura do que é cômico, do que é engraçado. Né? Então, se todo mundo ri, é porque também a criança está se divertindo. Nem sempre. Nem sempre. Então, essa criança que a Vânia coloca como objeto de estudo é a própria Maísa, né? Então, dentro desse quadro, dentro desse contexto, muitas vezes o próprio sofrimento infantil era deixado de lado, porque todo mundo ria. E em determinado momento, quando os risos eles começaram a ser poucos, né? Com as piadinhas ou com as palavras da criança, e o que se passou a fazer? Passou a se investir em expedientes um pouco mais agressivos, com brinquedos, com bonecos que pudessem fazer medo a essa criança. Vocês entendem a nuance? Então, se todo mundo estava rindo, estava ótimo. Mas e o sofrimento dessa criança? Então, o que a Vânia coloca aqui para a gente é uma análise assim, muito interessante desse quadro. Então, ao mesmo tempo que é necessário respeitar o direito de participação da criança na mídia, essa criança precisa participar sim. Mas é preciso haver mecanismos de cuidado para que essa participação não fique na dependência dos interesses mercantilistas do canal, né? Ou daquela emissora específica. Porque nós sabemos, gente, né? Nós sabemos aqui que muitas dessas emissoras não estão preocupadas efetivamente com a participação cidadã da criança nessa mídia. Elas estão preocupadas mais com seus índices de audiência e, consequentemente, com seus lucros. Tá bom? O texto da Vânia, ela percorre essa análise, tá? O texto da Vânia, ela deixa isso em evidência. E aí, fechando aqui, gente, voltando aqui para vocês, aqui para a plataforma, o que eu quero mostrar, tá? Existe aqui a atividade 1 da aula de hoje, e eu peço que vocês produzam para mim uma pequena reflexão de no mínimo 4 parágrafos. E aí eu quero que vocês respondam para mim o que a Vânia coloca de questão no artigo dela. Qual é a questão que ela coloca? Está em negrito aí. Olha só. Até que ponto a presença da criança na mídia, em especial nos canais de televisão aberta, pode ser considerada como um exercício do direito à participação das crianças? Até que ponto a presença dessa criança na mídia diz respeito à cidadania, à participação democrática, ao seu direito de dizer o que pensa naquele espaço? Até que ponto isso é verdade? Ou até que ponto você tem uma exploração da imagem da criança? Então, eu quero que vocês elaborem para mim um textinho de, no mínimo, 4 parágrafos. Professor, pode ser mais? Pode ser mais. Mas 4 parágrafos dá para você me dizer o que você acha, né? Da presença da criança nesses programas de auditório, nesses canais abertos, tá? Atividade 2, gente, é um videozinho bem curtinho, um videozinho de 2 minutos de uma professora, né, de uma estudiosa, de uma pesquisadora que trata do fenômeno de educação e das tecnologias, tá? Essa autora é a Regina de Assis, ela é uma pesquisadora da relação entre mídia, educação e infância,
E aí um videozinho de 2 minutos e pouquinho, e ela coloca assim uma visão bem criteriosa a respeito da educação dessas crianças com a presença da mídia, das mídias, né? Então, por exemplo, ela coloca aqui que essa criança ela tem que ter horário para acessar, ela tem que ter horário para assistir. E ela também tem que ter horário para interagir com as outras crianças, horário para interagir com seus pais, né? Então, não é para ficar conectado no cyberespaço o dia inteiro. Existem horários, existem disciplinas, existem outras coisas que devem ser feitas. Basicamente, esse é o posicionamento da Regina. E aí, o que eu quero que vocês façam para mim, né? Respondam no fórum, olha só. O que você acha do posicionamento da educadora? Você concorda? Você discorda? Você gostaria de acrescentar algo, de fazer um adendo à fala da Regina de Assis? Então, basicamente, essa é a atividade do nosso encontro de hoje. E para finalizar aqui, gente, eu gostaria de situar vocês com relação à infância, tá? A infância, como nós a entendemos hoje, é uma invenção recente, viu? É uma invenção da modernidade, é uma invenção do nosso tempo, porque se nós analisarmos outros períodos da história, você vai perceber que a criança não tinha muita importância. Então, se você percorre ali, por exemplo, a antiguidade, né? As civilizações da antiguidade, percorrendo a Idade Média, se essa criança tivesse alguma deficiência, ela já era descartada. Ou excluída da convivência familiar para ser cuidada por ordens religiosas. Se essa criança era considerada normal, né? Era uma criança também que não era muito bem vista. Por quê? Principalmente durante o período da Idade Média, né? Naquela Europa medieval. Invernos rigorosos, escassez de alimento, mais uma boca para alimentar. A criança em si é um ser que requer cuidados, né? E não era bem vista. Então, você olha as obras de arte, por exemplo, da época, as mulheres eram pouco representadas, as crianças eram pouco representadas, né? Porque a criança era vista como um peso. E, inclusive, não existia muito apego, tá? A ideia da criança. Por quê? Como a vida era de muita privação, e existiam muitas moléstias, muitas doenças na época, muitas crianças não conseguiam atingir nem 1 ano de idade. Muitas crianças morriam antes disso, né? Então, por isso que hoje, na nossa sociedade, existe a tradição de se comemorar o aniversário de um aninho. Isso vem de onde? Vem de lá da Idade Média, quando era uma grande loteria. Será que a criança vai viver? Será que não vai viver? Então, além de toda essa consciência de que a criança não era um ser produtivo, não existia muito apego por causa das dificuldades do viver, né? Só que quando nós inauguramos a modernidade, entramos na contemporaneidade, principalmente depois da criação da Organização das Nações Unidas, com a Declaração dos Direitos Humanos e com todas as legislações que vêm posteriormente a isso, final da década de 80, início da década de 90, nós temos um trato diferente da infância. Na nossa Constituição Federal, no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, na nossa LDB de 96. Então, nós começamos a ter uma percepção diferente da infância. Então, hoje nós olhamos para a infância, para a criança, como um ser de direito, como um ser que tem voz, como um ser que precisa ser respeitado, precisa ser protegido, né? Que não pode passar por situações vexatórias, que deve estudar, que deve brincar, né? e que precisa do cuidado da família e do cuidado do Estado. Essa é uma visão nova, essa é uma visão recente. Tá? Então, nesse sentido, percebam, essa criança, cuja aura do cuidado é nova, ela cresce num contexto de tecnologias digitais, de tecnologias novas. Tá? E aí, o que acontece com essa criança? O que deve acontecer? Então, nós estamos, gente, há pelo menos uns 20 anos discutindo isso. Há pelo menos uns 20 anos. Qual é o lugar da criança diante da TV? Tem que ter horário para assistir TV, né? Tem que ter horário para acessar a internet, tem que ter horário para jogar o videogame, ou tem que proibir tudo, né? Não tem que dar espaço para nada. Quando ela for mais velha, ela vai ter essa oportunidade, é assim. Então, percebam, há pelo menos uns 20 anos,
nós estamos discutindo o cuidado que se deve ter a essa nova infância no contexto das novas tecnologias. E ainda nós não entramos num consenso sobre isso. É por isso que eu indico o videozinho lá da Regina, tá? Da professora Regina. É muito interessante, porque é uma análise criteriosa. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né? Ou à terra. Então, olha só, proibir não é o caminho. Como nós temos uma cultura proibitiva das novas tecnologias. Tanto é assim que nós temos lei que diz o seguinte, que não deve haver celular ligado na sala de aula. É uma lei, né? Então, esse tipo de lei deixa em evidência a relação da sociedade com a própria tecnologia, que acaba sendo uma relação proibitiva, uma relação de medo, uma relação de receio. E essa relação, ela alcança também o cotidiano da criança. Então, em vez de educar a criança numa perspectiva de autonomia para as novas mídias, né, o que nós fazemos? Nós a proibimos. E quando nós a proibimos, abrimos o precedente para que ela acesse escondido, sem a consulta e o cuidado dos pais, e essa criança, ou esse adolescente, claro, vai ficar à mercê no cyberespaço das figuras sinistras e mal intencionadas. E aqui vale, gente, esclarecer, né, que muitas crianças e adolescentes que passam por abusos, muitos desses abusos começam, né, quem é o abusador? Quem é o agressor? Muitas vezes alguém que se passa, que tem que tem um perfil fake, um nickname falso, né, que acessa a internet, e essa criança acessa a internet e interage com essa figura. Então, o que nós precisamos nesse contexto? Proibir a criança de todas as mídias, internet, TV, né? Dizer o seguinte, nós não podemos deixar a criança participar dos programas de auditório ou dar a sua contribuição para a conjuntura das novas mídias. Esse é o posicionamento? Ou nós precisamos de uma postura efetivamente educada? Tá? O que é uma postura efetivamente educada? Que apela, gente, à formação do sujeito. É por isso que nós precisamos combater fake news, combater senso comum, né? Combater costumes que muitas vezes são irreais, assim, né? Não tem coerência com a vida. Então, a educação nos ensina a quebrar essas barreiras e fazer com que as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles se tornem mais seguros no contexto das novas mídias e também se tornem cidadãos com uma palavra a ser dita e que deve ser considerada. Tá? Então eu peço que vocês deem uma análise, uma analisada, uma leitura nesse pequeno texto, tá? Sobre a relação da criança com as mídias, no caso específico da TV. E é muito interessante fazer o recorte da TV, gente, porque para nós, às vezes, né, parece que tecnologia é só internet e computador. Não é. Ou a mídia mais importante é internet e computador. Ainda não, tá? Então, qual é a mídia que tem mais alcance hoje? É a TV ainda. A TV ainda é a mídia que tem o maior alcance. Né? Provavelmente será ultrapassada pelo computador, pela internet, mas ainda, no nosso tempo, a TV é a mídia mais popular. E sendo a mídia mais popular, o que ela faz? Ela influencia. E ela deixa sua marca na maneira como as pessoas vivem. Ou vai me dizer que você não se tornou romântico pelos filmes da tela quente, dos filmes da sessão da tarde, da sessão de cinema, né? Do SBT, da Rede Globo, né? Dos filmes que você assistia nesses canais, sabe? As boas histórias românticas, né? Ou as histórias mais engraçadas, as histórias que marcaram a sua infância, a sua adolescência, assistindo a sessão da tarde, ou esses filmes todos, né? Ou uma novela que te marcou, né? Você lembra de uma novela que te marcou? Um programa de auditório que te marcou, com o Serginho Malandro, ou da Xuxa. Você se lembra dos programas da Xuxa?
Você se lembra disso? Dos filmes dos Trapalhões, dos programas de TV? Vocês se lembram? Vocês se lembram disso? Vocês se lembram dos Cavaleiros do Zodíaco, aquele anime, né? Aquele desenho japonês? Ou dos Power Rangers, né? Vocês se lembram? Vocês percebem que estes programas, a TV aberta em si, a televisão, de forma geral, ela deixa marcas na nossa vida. Ela de alguma maneira, imprime as suas marcas e nos influencia. Então, os adultos que somos, né, diz respeito à interação que nós tivemos desde o início lá da nossa vida com a TV. Só que as nossas crianças hoje, além da TV, elas têm a internet, elas têm os canais da internet, ela tem os sites da internet, ela tem os canais de streaming, elas têm várias plataformas, né? E nós precisamos pensar, que tipo de relação o meu filho, a minha filha, o meu aluno precisa ter com a mídia? É uma relação proibitiva? Ponto, não vai acessar. Uma relação de educação? Qual é o caminho mais adequado? Então fica aqui uma questão para que vocês pensem a respeito, né? E é claro que o meu posicionamento é para que nós optemos, sim, por um tipo de educação midiática que proteja as nossas crianças, que as preparem, né? Para analisar, para assimilar, para selecionar conteúdo, para criar conteúdos e para que vejam nos pais, nos professores e nos adultos, né? Parceiros dessa relação. A proibição nunca foi o forte, né? Mas é claro que a relação ela precisa ser saudável, desde a TV até a internet. Tudo bem? Então aqui eu encerro a minha fala, né? Então aqui eu vejo que vocês colocaram, interagiram muito, né? Então relembrar aqui dos programas de auditório, eu acho que despertou a nostalgia em vocês, se lembraram da Maísa, se lembraram do programa do Serginho Malandro, né? Do Silvio Santos. Teve gente aqui até que citou o programa do Raul Gil com as crianças, né? Com a participação das crianças. Percebam, gente, que a TV aberta, até a TV aberta, ela se reinventou, né? Então você tem o The Voice Kids, você tem os programas de auditório lá do Raul Gil. Então, assim, eles mudaram aquele visual mais mercantilista, sabe? Para uma espécie de show de talentos, onde você valoriza o talento da criança, etc. Então, a TV aberta ela vai se reinventando em busca de audiência, né? E a criança ela vai interagindo nisso. Então, a gente precisa pensar, para proibir ou não? Né? Ou é para que essa participação tenha efetivamente a presença dos pais, né? E a criança ali contribua com o que sabe, com o que tem de melhor. Então, são questões, assim, muito delicadas. A gente precisa conversar sobre isso, né? Muito bem, muito bem. Aqui a colega colocou que se lembrou do programa Pânico, né? Isso, o programa Pânico na TV, né? Que era do canal, era de um canal e depois foi para outro canal, né? É um programa muito famosinho, para quem não se recorda, é um programa muito famoso de auditório e que misturava muito humor, né? Humor assim de caráter duvidoso até, que foi muito famoso naquela primeira década ali, na primeira década de 2000, né? Então, durante os anos de 2008, 2009, 2010, alcançaram assim índices interessantes de audiência. E eles sempre recorriam a piadas assim, pesadas. Eu me lembro que eles faziam um personagem da Maísa, né? Eles chamavam de Malisa. Então eles exploravam também essa imagem da criança, tá? Muito bem. Olha só, a Tatiana colocou que a maioria das crianças dos Estados Unidos que fizeram muito sucesso na adolescência foram crianças com problemas. Perfeito. Podemos aqui citar talvez o grande exemplo que nós vamos nos recordar é do Macaulay Culkin, né? Vocês se lembram dos filmes Esqueceram de Mim? Sempre assistimos esse filme na TV aberta no período próximo ao Natal. Né? Então, nós achávamos o máximo, porque tinha tudo a ver com o clima de Natal. Então, no filme Esqueceram de Mim, a família lá do Macaulay Culkin, né, que é o nome do ator, esquecia a criança, né, em casa e tudo mais.
E esses dias o Macaulay Culkin, ele apareceu nas redes sociais dizendo o seguinte, olha, vocês querem saber como vocês estão bem velhos? Né? E aí ele, olha, eu tenho quase 40 anos. Então o Macaulay Culkin tem quase 40 anos. E era aquela criança adorável, né? Então ele é uma das figuras, assim, que deu muito problema, né? Teve alguns envolvimentos aí na sua vida pessoal muito, muito conflituosos, né? Então veja bem, a oportunidade de atuar na mídia, de atuar na TV, é uma oportunidade que traz assim benefícios para a família da criança, nem muito para a criança, mas para a família dela, né? Essa exposição demasiada, ela pode ter algumas repercussões terríveis, né? Envolvimento de droga, abuso de drogas, de álcool, uma série também de outras questões sérias, né? Então, nós temos adultos que antes eram estrelas infantis e que hoje são adultos com grandes problemas na vida. Isso não quer dizer que foi a TV que fez isso. É um conjunto de coisas. Agora, é claro que não dá para negar, né, que nessa equação você tem uma exposição demasiada da imagem da criança sem nenhum tipo de acompanhamento, de educação, de relação mais ética e mais respeitosa à pessoa da criança. Então, ao longo aí da década de 80 e 90, isso era muito raro, né? Então, hoje em dia, as emissoras, né, elas têm uma preocupação maior, porque existe um olhar mais apurado, né, dos órgãos de proteção, mas ainda assim, mesmo com esse cuidado, vira e mexe, nós vemos ainda casos terríveis, né? Muitas vezes não relacionados à mídia, né? Não relacionados à TV, mas nós vemos crianças em situações de exposição a trabalho infantil, a abuso sexual, né? Então, nós vivemos numa sociedade, gente, que apesar dessa visão positiva da infância, né, e dessa visão de direitos da infância, que é recente, ainda assim vivemos numa sociedade que é profundamente violenta com relação às crianças. A nossa sociedade é uma sociedade violenta com relação a crianças, com relação a adolescentes, com relação a jovens, principalmente em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, a nossa sociedade é uma sociedade difícil, tá? E aí eu poderia estender e dizer que é uma sociedade perigosa também para as mulheres, uma sociedade perigosa para as ditas minorias, né? Que em muitos momentos nem são minorias, mas são boa parcela da população, mas são chamadas de minorias exatamente porque a sua voz, os seus direitos são deixados de lado, né? Então, como as populações negras, as populações LGBTQIA+, os índios e outras populações que ficam aí, então, à margem e à mercê de uma espécie de crueldade que é meio que institucional, né? Então, a gente precisa pensar a respeito disso e, quando a gente coloca as tecnologias nessa equação, a gente percebe que o problema ele é muito mais amplo, né? As tecnologias elas podem garantir e elas podem contribuir para que nós criemos uma cultura de respeito e de tolerância, mas também elas podem ser usadas como armas de disseminação de notícias falsas, de agressão ao outro, né? E aqui eu gostaria, então, gente, de encerrar a aula, né, relembrando aqui uma citação do Pierre Levy, quando ele fala que nós precisamos de uma curadoria coletiva com relação à internet, né? Então, o que é uma curadoria coletiva? É que todas as pessoas, né, elas têm a responsabilidade de gerir as informações, de produzir os conteúdos. Então, todos nós somos livres para colocar na rede aquilo que nós queremos. As nossas opiniões todas. No Facebook, no Instagram, no Twitter, né, em outras redes sociais. Então, nós somos esses seres livres, né, entre aspas. Existem os condicionamentos sociais aí, mas nós somos seres livres para expressar as nossas opiniões na rede. E muitas vezes as nossas opiniões, elas vão encorpadas, né? Com adjetivos assim agressivos, desrespeitosos. Então, eu encerro a aula com essa fala do Levi, ao mesmo tempo que nós temos essa responsabilidade, essa liberdade de dizer o que queremos dizer na rede, né? Ou em outras mídias, né? Nós também temos a responsabilidade de ter essa curadoria, de ter essa gestão daquilo que nós colocamos lá.
entendendo que as mídias e aquilo que nós colocamos nas mídias, desde a TV até a internet, tem repercussões sobre a vida das pessoas. A gente precisa conversar um pouco mais sobre cidadania, né? sobre respeito, sobre tolerância com a utilização dessas mídias. Não sai de moda nunca. E nós precisamos, então, criar, né, esse tratado ético de convivência nessas mídias. Não só para que as nossas crianças fiquem seguras, né, mas para que nós, enquanto cidadãos, vivamos uma vida minimamente civilizada, né, respeitosa, e que nós possamos usar as mídias ao nosso favor, em benefício do crescimento aí das nossas populações. Muito bem. Aqui eu dou por encerrado a administração do conteúdo. Eu gostaria de saber se há alguma pergunta, algum adendo, alguma colaboração. Ficou claro para vocês o conteúdo e também a questão das aulas? Por que do sábado letivo? Tá bom. Então eu vou entender que todo mundo entendeu. Ok, o Washington disse que está tranquilo, a Lília, ela não entendeu. Isso mesmo? Ah, tá. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Certinho. Pessoal, então eu vou dar boa noite a vocês, tá? Obrigado pela atenção, obrigado aí pela participação no chat de vocês. E eu espero que a turma organize a vida, tá? Coloque as atividades em dia. Lembrando que daqui 2 semanas, né? 2 semanas, né? Quase. Um pouco mais que isso. Mas eu acho que é isso mesmo. Tem aula semana que vem, tem outra aula de... Não, 3 semanas, né? Daqui 3 semaninhas nós teremos a nossa prova A1. Então que vocês organizem a vida acadêmica, percorram as trilhas, façam as atividades, resgatem os textos, resgatem as aulas, tá? Se for o caso, assistam de novo, para que nós possamos chegar, então, nessa metade de semestre com muita qualidade nas nossas produções, tá bom? Obrigado. Opa! Hoje, por coincidência, eu estava assistindo um negócio sobre a Shirley Temple. Não sei se você sabe quem é. Foi uma atriz muito conhecidíssima lá nos anos 50 dos Estados Unidos, que começou a atuar em filmes com 3 anos de idade. E aí eu fui pesquisar sobre esse filme que ela atuava, e era um filme totalmente assim, esquisito demais para uma criança, com falas adultas, as crianças se vestindo igual adultas, bebês de 3 a 5 anos de idade. Tanto que o nome do filme até é Baby Burlesque. Milena, eu vou pedir que você sintetize a sua fala de novo. O áudio ele ficou muito estourado. Eu não consegui escutar direitinho. Eu entendi que nos Estados Unidos, mas o áudio ficou muito, muito estourado. Você poderia, por gentileza, dar uma ajustada no áudio e falar de novo, por favor? Melhorou? Vai falando. Eu estava assistindo uma reportagem sobre uma menina, uma mulher, na verdade já morreu, né? Shirley Temple. Muito famosa nos anos 50, começou a atuar com 3 anos de idade. E aí ela atuava em filmes, assim, muito esquisitos. Crianças de 3 a 5 anos de idade se vestiam como adultos. As falas do filme eram totalmente, assim, mais de 18 mesmo. E eram bebês de 3 a 5 anos de idade. Então, o nome do filme é Baby Burlesque. Bacana. Qual é o nome do filme? Repete, por favor, Milena. Baby Burlesque. Bebê Burlesque. Bacana. Legal. Muito bom. Pessoal, mais alguém gostaria de dar aqui um adendo à contribuição? Tranquilo? Obrigado, Milena, aí pelo posicionamento. Tá bom. Gente, então, valeu, tá? Boa noite a todos. Vamos adiante, vamos avante. Obrigado aí pela paciência de vocês. Tchau, tchau. Boa noite.